No capítulo 3, Malaquias 3, vai falar de dízimo, tá vendo? Ele vai abrir lá em Malaquias 3:10 para falar de dízimos e oferta. Não, vou falar de palavras. Alô? De palavras. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 16, diz assim: E os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, o Senhor, tá? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Alô? Eu vou repetir o versículo. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você pode fechar na Bíblia. Quinta-feira eu ainda falei de um outro texto que o Senhor diz lá em Apocalipse, que ele fala assim, que porque você guardou a minha palavra, o Senhor diz isso lá em Apocalipse, eu te guardarei da provação que há de vir sobre esta terra. Linda essa palavra, não é? E a palavra de Deus, ela mostra em vários lugares, um deles, o mais conhecido talvez, seja Provérbios capítulo 18, quando está escrito assim que a morte e a vida, que a morte e a vida não lembram? Você vai lembrar, quer ver? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utilizar, comerá do seu fruto. Ah, pastor, em Provérbios está escrito isto? É, irmão. Eu sei que você conhece. Quem? Eu não vou nem perguntar quem, né? Eu não vou pedir que você se manifeste, mas tenho certeza que a maioria de nós aqui já tinha ouvido esse versículo. Sabia que tinha isso escrito na Bíblia. Tenho certeza que a maioria, acho que quase todos aqui já tinham ouvido falar. É que às vezes a gente sabe quem é, mas não sabe onde mora. Né? A gente sabe quem, mas não sabe o endereço. E também, até porque a Bíblia também não foi escrita de uma maneira em que tinha divisões como nós temos hoje. Viu? Quando Jesus, por exemplo, falou as suas palavras que estão registradas em Mateus, em Lucas, João, né? E Marcos, por exemplo, ele não falou, bom, agora esse aqui é o capítulo 1 do que eu vou falar. Põe aí no capítulo 1, versículo 1. Não tinha isso. As palavras foram colocadas depois de muito tempo, é que elas foram separadas, as seções da Bíblia foram separadas por capítulos e versículos. Então, o mais importante é você lembrar-se do que está escrito nela. Amém? E ela fala isso, que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da boca. Tiago fala que a nossa língua, olha só, que a nossa língua é como um fogo que incendeia um grande bosque. Fala, a língua é como um fogo. Uma vez pegou fogo aqui isso quando eu estava aqui já em Caíra, já estava aqui, não sei se teve antes disso. Mas foi um incêndio feio aqui que pegou aqui onde era o Juqueri aí. Tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos, se não estiver enganado. Teve um incêndio ali numa proporção meio grande. Mas a gente vê, né, esses lugares, nessa época da seca, como incendeia e aquele fogo se propaga, e há lugares aí que causam destruições, pessoas, animais, então morrem aos montes. E Tiago compara a nossa língua ao efeito do fogo, como ele pode ser devastador.
E eu não quero falar hoje do fato de nós falarmos mal das pessoas, porque nós não fazemos isto, amém? Nem de boca, nem por WhatsApp, nem por MSN, a gente não fala mal das pessoas. Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Então, eu quero falar daquilo que o Senhor fala em Malaquias, que diz assim, olha, há um memorial diante de Deus. Um memorial onde as palavras são registradas, queridos. E palavras, elas são, na verdade, um escoadouro do coração. Quando a Bíblia fala coração, ela fala do centro do homem. Jesus fala assim, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus fala, ele fala, não é o que entra no homem que contamina, é o que sai. É aquilo que sai. É aquilo que nós verbalizamos. E o mundo espiritual ele é muito importante, querido. E ele é guiado por palavras. Jesus, certa vez, passando com seus discípulos, ele tem uma figueira. E eu não vou entrar aqui na questão ambientalista, né? Porque os ambientalistas hoje talvez mandariam Jesus para a cruz de novo, por causa do que ele fez. Porque hoje a natureza tem mais valor que o Criador. Os cachorros, as árvores, os bichos têm mais valor que o ser humano hoje. As pessoas gostam mais de bicho, o bicho não me faz mal. Então é fácil se relacionar com ele, né? Então, ele fala assim que ele está passando num lugar e tem uma figueira, ele vai buscar figo nela. Não quero entrar no mérito aqui, se era tempo, se não era. Eu quero dizer o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Ele está ensinando o poder da palavra. Ele está ensinando a autoridade, é isso que Jesus está ensinando ali. A autoridade que nós temos através das palavras que nós proferimos. Ele fala naquela figueira, nunca mais alguém coma de você. No outro dia, diz a palavra, passando pela manhã, o Pedro, olhando para aquela figueira, viu que ela tinha se secado até a raiz. Isso aqui que eu vou falar não está escrito, mas é a leitura que eu faço. O Pedro fala assim, Jesus, que boca, hein? Meu Deus, quero morrer seu amigo. Né? Secou até a raiz uma figueira. Isso não está escrito, né? É a minha leitura humorística que eu faço do texto. Ele fala, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se até a raiz. E Jesus fala assim, você está admirado do quê? Por que você está admirado? Em verdade, eu vos digo que tudo quanto você disser, crendo no seu coração, se você não duvidar, vai acontecer na sua vida. Se você disser para esse monte, vai para lá e se precipita no mar, ele vai acontecer. Jesus está ensinando sobre fé, querido. E eu quero dizer para você, as palavras que Deus anotam, que nós as falamos, são as palavras de fé que nós falamos. Quem já teve um diário uma vez na vida? As meninas que estão aí, cadê? Tem um diário? Acabou, né? Hoje está acabando essas coisas, está acabando, né? Aqueles diários, a pessoa escrevia tudo que aconteceu na vida dela, e coisa e tal, escreviam. A Bíblia diz que Deus tem um memorial. Você sabe que Deus é um Deus de memorial? Deus é um Deus de lembranças. Quando o povo teve para entrar na terra de Canaã, assim que eles passaram, que a arca passou, que os sacerdotes passaram com a arca, e que o povo passou em seguida, Deus disse para Josué, agora você pega 12 homens, um de cada tribo, eram 12 tribos. Deus falou para Josué, mande que cada um deles, de cada tribo, vá até o Jordão. E cada um deles peguem uma pedra e façam um altar para que sirva de memorial diante de mim. Ou melhor, para o povo. Para que daqui a alguns anos, quando os teus filhos perguntarem e vocês forem contar para os seus filhos, vocês vão dizer para ele, olha, no dia que nós... passou lá, o que é esse monte de pedra? Senta, que lá vem história. Não é história, é história. Fatos acontecidos. Senta aqui, eu vou te contar. Houve um dia em que nós estávamos presos no Egito. E ele vai contar toda a história.
E Moisés, um homem de Deus, veio para nos libertar. Mas Moisés morreu. E tal, e tal, e tal. E Moisés Josué ficou incumbido de levar o povo para o Egito, para a terra Canaã. Mas quando eles foram passar aqui, eles tiveram que passar. E quando eles passaram, e Deus vai contar, eles vão contar toda a história. Eu falei, isso aqui é um marco do milagre que Deus fez na minha vida. É isso que Deus anota no livro dele, querido. As nossas palavras de fé. Alô? De fé. Abraão viveu isso na sua vida. Deus mandou anotar. Quando Deus aparece para Abraão e fala para ele, você vai ser pai. Abraão não podia mais por causa da idade. Sara não podia mais por causa da idade e da esterilidade que ela tinha no seu corpo. Sara, além de já ter parado, né, os costumes da mulher, já não tinha mais, já não ovulava mais, ela ainda era estéril. Então foram 2 milagres operados de uma só vez na vida daquele casal. Mas diz a palavra que quando o Senhor falou para Abraão que ele seria pai, ele creu. E está escrito no livro de Hebreus, diz assim, e Paulo fala isso também em Romanos, ele fala, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Deus falou para o anjo, anota aí, que quando eu falei para ele, ele creu. Porque Deus se lembra dessas coisas, querido. E as nossas palavras, quais são as palavras que são anotadas diante de Deus? Eu quero dizer para você que as dos ímpios também são. Que Jesus fala que todo homem dará conta. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Jesus fala que todo homem dará conta de cada palavra frívola que ele falou. Meu Deus. Então os ímpios também terão que prestar contas daquilo que eles falaram. Mas as palavras que Deus anota no céu ali, no seu memorial, são as palavras daqueles que temem a Ele. Porque quem teme a Deus, meu irmão, quem teme ao Senhor, dá valor à sua palavra. Na verdade, quando nós temos o temor de Deus nas nossas vidas, o que nós vamos falar é aquilo que Deus fala a nós, através da sua própria palavra. Nós vamos devolver para Deus, em palavras, aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. E é esta palavra que nós recebemos na nossa vida, que vai nos proteger. Diga amém. É essa palavra que vai nos livrar das aflições que têm vindo sobre o mundo. Eu tenho estado meio caótico esses dias. Eu tenho estado assim meio, não séptico, porque eu creio na palavra de Deus. E falar que o mundo vai virar um caos, não é ser séptico, não é não acreditar que Deus possa melhorar. Pelo contrário, é dar crédito àquilo que a própria palavra fala, porque as palavras que Jesus, os profetas disseram, hão de se cumprir, sim ou não? Sim ou não? Você quer ver o que Jesus disse em relação ao final dos tempos? Ele falou assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da volta do Filho do Homem. Como foram as coisas no dia de Noé? Como estavam as coisas nos dias de Noé? O apregoador da justiça. A Bíblia fala que Noé foi um apregoador da justiça. Mas os homens fizeram o quê com o que Noé falou? Nada. Cada dia que passa, as pessoas estão mais dando ouvidos a um monte de coisas e desviando-se cada vez. Até mesmo, existem pessoas na igreja de Jesus, olha o absurdo. Existem pessoas na igreja de Jesus dizendo que ela crê em parte daquilo que está escrito na Bíblia. Eu vou mais além. Tem algumas pseudo-igrejas, pseudo-pastores, mestres, dizendo que nem tudo que está na Bíblia é para ser pregado hoje. Não no sentido de que são coisas do Velho Testamento, não é por isso. É porque incomoda, essas coisas incomodam aqueles que ouvem. Então é melhor não falar dessas coisas. Até porque nem sabemos se o autor estava inspirado ou não.
O autor não, o autor sempre esteve inspirado, né? Se o escritor estava inspirado ou não quando escreveu essas coisas. Ou seja, há pessoas que estão falando da Bíblia sem crer naquilo que nela está escrito. E nos dias de Noé, não era diferente disso. Noé anunciou o dilúvio. Mas só ele, diz a palavra, foi achado justo, né? Ele e a sua casa, né? Ele e a sua família. Foi achado justo, e o dilúvio veio e engoliu a todos. Outra coisa que Jesus fala, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Alô? Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como é que estava Sodoma e Gomorra? Teve um pregador que eu cresci ouvindo a ele, chamado Jimmy Swaggart. Você quer ouvir uma palavra mesmo? Não fica ouvindo esses motivadores de auditório, não. Não fica ouvindo esses caras que estão lá para ser animador de auditório, não. Ouça Jimmy Swaggart. Mas ele pecou, ele caiu, mas se arrependeu e está lá. Ouça Rex Humbard. Ouça Paul Washer. Esse é mais novo. Mas o Jimmy Swaggart, ele tinha umas histórias bem fortes que ele contava, quando ele pregava. Ele contou que um amigo dele, à época, um pastor amigo dele, disse o seguinte, isto em 1900 e pãozinho. Eu estou com 58 anos de idade. Meu Jesus. 58 anos. Estou novo pra caramba ainda. Eu estou fazendo as contas aqui. 30 daria 28, né? 40 anos atrás. Há 40 foi o que eu ouvi isso. Há 40 anos foi a época em que eu ouvi. Então, o que ele dizia, o que ele pregava, o cara já havia dito isso antes disso. Então, você pode pôr 50, 60 anos atrás. O Jimmy Swaggart, numa pregação que ele fala, o título é Sodoma e Gomorra, o título da pregação dele é essa. E ele fala de um pastor amigo dele que dizia o seguinte, presta atenção que expressão forte. Olha o que ele dizia. Ele é um pregador norte-americano. E ele dizia que o pregador amigo dele dizia assim, se os Estados Unidos da América não for julgado por Deus, Deus terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. É forte. É forte. Porque ele era norte-americano. Nós podemos dizer isso como brasileiros. Por aquilo que está se promovendo na nossa nação, tem coisas que existem desde sempre, mas nos últimos tempos, como é que as coisas estão? Em se falando os motivos pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídas. Como é que está o mundo hoje, querido? Nesse sentido. Então, e não é só nessa questão de moralidade, mas frieza. Jesus fala assim, quando o Filho do Homem vier, achará ele eu vou cancelar as férias da escola bíblica. Eu vou cancelar as férias da escola bíblica. Eu acho que o frio está intimidando vocês. Eu acho que a pastora Darcy tinha razão. Os chiquitecos ficam congelados no frio mesmo, né? É a única razão. Porque são passagens conhecidas, sei que você sabe, eu sei que você conhece. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará. Vou colar para você, tá? Ó. Tá legal? Pronto? Ó, não fala que eu passei a cola para você não, tá? E depois você volta e edita aí, Lu. Mas Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará ele?
Oh, glória, esse povo é um povo abençoado. Eita, povo que conhece a palavra, povo de Deus, povo abençoado. Claro que a gente não conhece tudo, né, querido? A gente não é obrigado a saber tudo, né? Você sabe que eu estou apenas descontraindo você aqui, até para você esquecer do frio. Mas ele fala isso. Quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra. Outra coisa que ele fala assim, ó, que nos últimos dias, o amor de muitos... Oh, tá vendo que eu não mexi com o teco-teco? Esquentou, vai, vamos lá. É que a gente é que nem carro a álcool antigo, tinha que pôr gasolina no reservatório, né? Nessa época do frio, para dar partida e pegar. Então, eu não sou céptico com relação a que Deus possa fazer algo. O que a gente fala aqui, quando a gente fala que o mundo está piorando, não é porque a gente não crê que Deus não possa transformar, é porque o homem, querido, está cada vez mais se afastando de Deus. E cada vez mais nós ficamos mergulhados, estamos inseridos nesse ambiente que nos influenciam, se não, assim, de uma maneira direta, indiretamente. Aquilo que nós ouvimos diariamente, o conceito daquilo que nos é falado, penetra em nós muitas vezes. A nossa mente fica... Tem músicas que você luta para não deixar que ela domine a sua mente. Verdade ou não é? Eu já contei para você, né, que uma vez eu fui, nunca mais na vida, a não ser por uma necessidade, sei lá, por uma necessidade, mas por opção, nunca mais na vida eu faço isso, ir para a praia em época de carnaval. Nunca mais na minha vida. Eu fui uma vez, minha irmã morava em Mangaguá e eu fui. E foi naquela época, naquela música, agarra o tchan, segura o tchan, anda no tchan, 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 tchan. Olha, começou, olha lá, para. E a casa da minha irmã naquela época era assim, colada à praia. Nada contra quem casa na praia, quem vá, meu irmão. É opção minha. Não estou ditando o que você tem que fazer ou não dos seus feriados, das suas escolhas, amém? Estou dizendo o gosto pessoal meu. E a casa ficava como daqui, aqui nessa igreja tem que, não vou falar o nome não. É brincadeira, na igreja mundial aqui embaixo. A praia ficava. E aqueles carros, naquela época, estava aquela época em que começou os carros a serem equipados com som, com módulos. Era a grande febre equipar os porta-malas do carro com aqueles módulos. Os caras botavam aquele som com corneta, aquele negócio. E havia disputa. Eu sei que ainda existe isso, mas foi o começo daquilo tudo. Então havia competição de som. Meu Deus. E aqueles carros enfileirados assim na rua da praia. E a gente dentro de casa, meu irmão, sentado no sofá, você pulava com a batida do grave lá do carro dos caras. Você pulava assim do sofá porque o som te fazia mexer-se. E a música de fundo era só desse tipo. E estava no auge. Carrinho de mão, pam, 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 pam. Aquela... Ou era carrinho de mão, ou era segura o tchan, amarra o tchan. Meu Deus do céu. E eu saí de lá, e sem querer, você estava parado na mente, segura o tchan, amarra o tchan. E uma outra música na época também que fazia muito sucesso. Essa aqui era menos complicada na sua mensagem subliminar, que era quando surgiu a dupla também Daniel e aquele que João Paulo e Daniel, eles começaram a cantar, estou apaixonado, esse amor, outra música. A gente estava ali em casa, aí vinha na mente, eu inventei, eu mudei a letra. Quando vinha, fazia, aí eu cantava, por Jesus, meu amor é tão grande. Eu não estou fazendo que nem um cara, você viu um cara na internet, aí o cara começou a estar no culto cantando a música do Zezé de Camargo e Luciano. É o amor, você já viu essa? Não? Tem um pastor aí, meu irmão, cantou no púlpito, fazendo louvor com essa música. Olha que coisa linda, Jesus nos ama assim. Falei, Jesus, misericórdia. Nem o burrinho ficou naquele dia. Então essas coisas, o que elas fazem? Elas penetram na nossa mente. Eu que disse para você, essa maneira, esse querer do mundo
de ditar aquilo que nós devemos ser, fazer. O mundo quer nos moldar a ele, inclusive nas palavras. A maneira de falar. Algumas palavras tão feias hoje já não são mais feias. Uma vez uma pessoa falando desses técnicos de futebol que ficam à beira do campo, falando com os jogadores, às vezes o microfone está ali. As emissoras de televisão tomaram cuidado depois disso, elas colocaram mais longe do banco dos técnicos, porque eles falam palavrões. E uma vez, numa mesa redonda, no futebol, um cara falando assim, mas hoje em dia isso não é palavrão mais, todo mundo fala. Eu falei, não, eu não falo. Você não fala. Amém? Porque há um memorial diante de Deus, querido. Alô? E a Bíblia diz que as palavras daqueles que temem a Deus, o que Deus faz? Deus as anota. Mas aqui são as palavras de fé que nós falamos. Porque ele fala assim, porque você guardou, primeiro ele fala, né, porque você padeceu pelo meu nome. Apocalipse diz assim, porque você sofreu por causa do meu nome. E porque você guardou a minha palavra, eu vou te livrar da provação, das coisas que virão sobre o mundo. Nós não vamos viver numa redoma, mas é como se vivêssemos. Até quinta-feira estava chovendo, eu peguei o guarda-chuva e fui lá no meio da chuva. Para mostrar como é que a palavra nos protege. É como se estivesse debaixo de um guarda-chuva. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor, como a palavra fala, né? Porque o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo, como um leão buscando aquele que possa tragar, engolir, devorar. Mas há um cercado ao nosso lado, diga graças a Deus. Como é que eu construo esse cercado, meu irmão? Com palavras. Porque quando eu falo aquilo que Deus fala para mim, quando eu repito através da minha boca aquilo que Deus colocou no meu coração, por aquilo que eu estudei através da sua palavra, ele cria uma proteção ao meu redor. O Jó quebrou essa cerca. O Jó era um homem que demonstrava ser assim. No capítulo 3, depois que as coisas acontecem na sua vida, no capítulo 1 e 2, chega no capítulo 3, ele fala assim, eu nunca estive tranquilo. O Jó é como se estivesse dizendo, eu nunca tive uma noite de sono tranquila. Eu sempre estive agitado, ansioso, e o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Jó tem suas virtudes. A palavra faz menção de Jó. Mas o Jó era um homem, querido, que ele tinha medo na sua vida. E quando o medo ocupa o meu coração, os nossos corações, o que acontece? Que palavras saem? Palavra de descrédito. Palavra de incredulidade. Verdade ou não é? Às vezes muita murmuração sai dos nossos lábios. Muita reclamação, como eu disse há pouco. O cara acorda de manhã porque vai trabalhar, fala hoje o dia está ruim. Não, o dia não está ruim. O dia está chuvoso. Mas para o meu comércio, depende do que eu vou fazer, né, Baiana? A Baiana vai vender lá uns acarajé lá, quase não vem ninguém. Mas, poxa, mas não é um dia ruim. Amanhã sai o sol. Amém, querido? Tem gente aqui que acorda 4 horas da manhã, querido. Tem irmãos aqui que vão trabalhar, acordar às 4 horas da manhã. O cara acorda 4 horas da manhã. Não deve ser fácil. Já pensou? Ele está 5 graus hoje, 4 horas da manhã. Você está de brincadeira. Mas, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me providenciou um dia. Né, Thelma? Obrigado pelo trem cheio. Desculpa, Thelminha, que me lembrei aqui, querido. E como você falou, né? Obrigado pelo trem cheio, Senhor. Porque eu prefiro ir no trem cheio do que ficar com a minha mesa vazia. Ele não falou isso, estou aqui. Né? Não é, querido? Obrigado por esse trem cheio, Senhor. Porque eu tenho um trem para ir trabalhar. Porque tem muitos que não tem nem para onde ir, estão saindo. Não é verdade? Aí Deus anota, querido. Deus anota. Deus anota, o memorial dele, Deus anota. Ele fala, anota aí, porque ele está agradecendo aquilo que eu fiz para ele. E amanhã, quando houver uma necessidade na vida dele, Deus vai falar para o anjo, falou, como é que as palavras,
hipoteticamente, que Deus sabe tudo o que falamos, pensamos, é uma maneira descontraída, é uma leitura descontraída. Amém, querido? Anjo, o que ele falou naquele dia que ele estava lá com um problema? Senhor, só louvou o teu nome. O que ele disse? Está aqui, Senhor, o que ele disse, ó, apesar das dificuldades, Deus é comigo. O meu Deus jamais me deixará, nunca me desamparará, sempre esteve ao meu lado, então eu creio que o Senhor vai me livrar dessa situação. Deus vai falar, pode abençoar. Porque Ele colocou sementes e elas vão germinar na vida dele hoje. Porque as palavras são sementes, queridos. O memorial, por que ele serve? Para lembrança. Negativa? Não. Existem memoriais esparramados pelo mundo afora, sobre Hiroshima, sobre o holocausto judeus e polonês. Quando as pessoas vão naqueles lugares, lá em Auschwitz, ver lá aquele campo de concentração, que foi o pior campo de concentração durante a guerra, as pessoas vão lá para quê? Para o mal? Qual é o sentido daquele memorial ali? Para que as pessoas lembrem e fiquem, não, para quê? Para que vejam aquilo ali e aprendam, sim ou não? Os memoriais não são colocados ali para fazer as pessoas sofrerem de novo. É com intuito positivo. E Deus tem um memorial lá, onde as suas palavras boas estão anotadas. Porque é daqueles que temem ao Senhor. E assim como foi com Abraão, querido, anota aí, anjo. Anota aí. Eu falei para ele que ele ia ser pai, ele está com quase 90 anos, não tem Viagra, deve ter umas raizinhas afrodisíacas aí, mas não vai resolver na vida dele. A mulher dele é estéril, a mulher dele já é velha, mas eu vou fazer os dois frutificarem. E quando eu falei para ele que ia fazer isso, ele creu. Anota aí, porque daqui a um tempo eu vou visitá-lo. Amém, querido? Eu acho lindo no livro de Gênesis, eu estou terminando. No livro de Gênesis, quando a mulher, acho que é Lia, aí Lia, acho que é a Lia, que ela vai dando nome aos filhos de acordo com os momentos que ela está passando. Não sei se é Gênesis 32, alguma coisa assim. Ou 37, depois você vê lá. 35 é o José, a história do José. Também antes. Ela está vivendo agonia na sua vida, então ela põe o nome nos filhos de acordo com as agonias que ela está vivendo. Porque é assim que a gente faz às vezes, é ou não é? A gente fala, o que sai da nossa boca é de acordo com o momento que nós estamos vivendo, mas nós reproduzimos apenas em palavra, não é uma palavra de fé. E aquela mulher está vivendo uma situação com Jacó, há uma disputa entre Lia e Raquel. As duas querem o Jacó. Mas diz que o Jacó, até dizem que ele era analfabeto. Porque ele amava Raquel e não Lia. Nossa. Meu Deus do céu. Essa doeu. Mais do que o frio. Mas havia aquela disputa entre Lia e Raquel, e o Jacó ali no meio, o Jacó e tal, e a Lia, confirma para mim se é Lia, não quero falar bobagem não, tá? E ela está ali, ela põe o nome de um, Rubem, porque meu marido não sei o quê, depois ela põe o nome do outro, porque meu marido agora vai ficar comigo, agora ele vai dormir comigo, vai deixar a Raquel, agora ele vai, aí no último nome, se não me engano é o quarto filho, é Judá. Ela fala, quer saber? A despeito do que eu esteja a passar, do que eu esteja passando, ou venha a passar, desta vez, eu vou botar um nome diferente no meu filho. Não será de acordo com as minhas emoções. Não será de acordo com os meus pensamentos. Não será, presta atenção, não será de acordo com os meus desejos. Desta vez, eu louvarei ao Senhor. E ela põe o nome no filho de Judá. Judá significa Deus seja louvado. Deus seja louvado. É o nome do meu filho agora. Deus falou, anota. Porque isso é palavra de quem tem fé, de quem crê. Amém, querido? É assim que nós temos que entender. E esta palavra vai te livrar no dia da provação e dessas coisas que têm sobrevindo à terra. Nós não vamos ficar isentos daquilo que o mundo passa.
Mas o nosso final será um final diferente. Porque para fechar, o Senhor ainda fala aqui em Malaquias, porque então, naquele dia, será visto a diferença entre aqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Amém? Versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para completar, a mesma coisa que Jesus falou assim, ó, entre aquele que pratica a minha palavra e aquele que não pratica. Porque ele diz assim, aquele que pratica a minha palavra, eu o comparo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram as tempestades, vieram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Ele fala, firmado na rocha, é aquele que ouve e pratica. E nós podemos colocar aqui no contexto que não vamos ferir nada, aquele que fala da minha palavra, aquele que recita a minha palavra. Amém, querido? Então preste atenção o que tem saído do seu lado, dos seus lábios. O salmista diz assim, Senhor, coloca guardas à porta dos meus lábios. Põe guarda aqui, Senhor, porque eu quero falar somente aquilo que traga fé. E a palavra diz ainda que as nossas palavras são como sementes. E Jesus fala assim que uma parte, quando nós ouvimos, ela pode ser que ela caia à beira do caminho. E o que acontece com essas palavras que caem à beira do caminho? Vêm as aves do céu e comem. E quando ele vai explicar a parábola, o que ele diz que são essas aves? São demônios que roubam a palavra. E no livro de Eclesiastes diz assim, ó, não deixe que as tuas palavras sejam tomadas pelas aves do céu. Porque ela vai para outro lugar. Palavras de murmuração, de maldição, sabe para onde elas vão? Para o arquivo do inferno. E o diabo fala o que ele está falando. Então, está dando legalidade para a gente agir. É assim que ele vive, é assim que ele cria, é assim que ele acha. Palavras de fé vão para o memorial de Deus. Alô? E quando vem aquele dia da provação, o que ele falou aí? O que ele falou? Ó, Senhor, ele falou isso aqui. Então, ele está sendo provado hoje, então essas palavras vão se materializar na vida dele. Ele falou que eu o livrava, então pode mandar livramento para ele. Porque ele semeou. E quem semeia, tudo aquilo que o homem, certamente, então nós temos que ter um grande celeiro, sim ou não? Alô? Alô? Um grande celeiro. Onde nós armazenamos palavras, querido. Onde é esse celeiro? É lá no céu. O memorial que tem lá. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém? Coloque-se de pé, querido. Hoje eu falei um pouquinho diferente do que eu falei na quinta. Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Mas o sentido é o mesmo. Amém? O fato é, guardou a palavra de Deus, ele diz que vai nos livrar no dia da provação, que virá sobre o mundo. Então vem. E cada dia que passa, as coisas estão ficando mais difíceis. Mas nós que tememos ao Senhor, não temeremos mal algum, porque Ele é conosco. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, junte aí. Vamos orar como um corpo, literalmente abraçados, grudados. E nós vamos orar. Eu queria que você orasse comigo. Diga assim, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelas palavras torpes, pelas palavras malditas que saíram dos meus lábios até hoje. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus,
Purifica o meu coração. Purifica a minha mente. E purifica os meus lábios. Assim como fizeste com Isaías, em que o Senhor mandou o anjo pegar de um tenaz e tocar com brasas nos seus lábios. Toca nos meus lábios agora. Purifica os meus lábios, para que deles saiam palavras somente de fé, palavras que glorifiquem o teu nome e que possam ser anotadas no teu memorial. Quero construir aí contigo, Senhor, um grande celeiro, com muitas sementes, para que quando vier a provação sobre a minha vida, esta semente germine, e que o Senhor se lembre das minhas palavras, e me venha o livramento, em nome de Jesus. Amém, querido? Me ocorreu aqui uma coisa que eu não falei naquela hora, quando eu falava sobre a Lia, ou Raquel. Alguém conferiu para mim se é Lia? Mas quem é Lia ou Raquel? É Lia mesmo, obrigado. Diz assim, ó, um outro texto. E lembrou-se Deus. Quando Noé estava na arca, ele ficou aproximadamente 120 dias dentro da arca. Aproximadamente. Quando chegou o dia dele sair, ele diz assim, ó, e lembrou-se Deus de Noé. Alô, querido? Por que Deus lembrou-se dele? Porque ele guardou a sua palavra. Amém? Quando Ló estava lá em Gomorra, em Sodoma, Deus havia conversado com Abraão, e Abraão pediu que Deus poupasse justos, e Deus falou, eu vou poupar o teu sobrinho Ló. E diz o texto, está bem claro assim, que quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, os anjos estavam lá, lembrou-se Deus de Ló e do que dissera a Abraão. Amém, querido? Deus vai lembrar-se de você. Na hora da sua aflição, na hora da sua angústia, esperei com paciência, e ele se esqueceu de mim. Não, e ele se inclinou para mim e quando clamei por socorro, ele me estendeu, e o texto prossegue falando coisas maravilhosas. Assim será na minha vida e na tua vida. Amém? Se você veio aqui nesta manhã para receber uma oração, Deus já falou com você, já te abençoou. Nós acabamos de orar, sim ou não? Como é que você vai fazer? Nos dias vindouros, dentro dessa situação, fale palavras para serem anotadas lá diante de Deus. Até que chegue o dia da sua bênção. Porque ela vai chegar. Amém? Que você tenha um bom domingo. Parabéns pela sua atitude. Parabéns. Você foi corajoso. Viu? Que Deus te abençoe e te recompense por esse investimento que você fez. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, sempre, em nome de Jesus, meu irmão. E jamais se esqueça do quê? O que é o mais importante? Vá na graça e na paz do Senhor. Dá um abraço para quem aquentar o irmão aí. Dá um abacuque no irmão aí, depois você vai embora.